Boa noite, meninas. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Leide. Bom, hoje nós iniciaremos nossa terceira e penúltima aula de didática, né? Hoje nós iremos ver componentes do processo de ensino e aprendizagem, né? Tem que me policiar nesse né, porque eu fui ver o meu vídeo que eu gravei. Meu Deus do céu, como eu falo né, como eu olho para cima, né? Falo muito então, tem que me policiar, né? Tirar esses ness que eu falo muito. Bom, antes de começar o conteúdo de hoje, eu preciso relembrá-las que na próxima quarta-feira, dia 26 de maio, haverá, haverá, haverá duas provas para vocês realizarem, né? Haverá duas provas para vocês realizarem, de Sociologia da Educação e de educação formal e não formal. Essas disciplinas eram aquelas que acompanhavam a primeira disciplina do semestre, né? A primeira eu fiz junto com a primeira disciplina e a segunda, né? Acredito que foi a de educação formal. Eu fiz junto com a segunda, né? Com a segunda, né? Para não ficar muito cheio, muito conteúdo, enfim, e ficar muito disperso, né? Muita coisa ao mesmo tempo. Então eu dividi. No primeiro mês foi um e no segundo foi outro. Se eu não me engano, fevereiro para março foi sociologia e de março para abril, ou março inteiro, né, foi a de educação formal. Se eu não me engano, né, mas tem aí os vídeos, só ir lá tá no canal no YouTube, dá para ver quais foram, tá? Então, só relembrando que semana que vem, duas provas, elas estarão disponíveis no aba de vocês, lá em avaliação. Nossa, nem lembro mais, não lembro. Mas vai estar lá disponível, né, para vocês realizarem onde vocês fazem as provas a partir da meia-noite e até as 23h59, tá? Não esqueçam dessas provas, tá ok? Então, vamos lá, didática. Essa sim, a prova vai ser só em junho, né? Junho, mês né? Daqui a algumas semanas, daqui de junho. Na outra é a semana, se eu não me engano, não é logo em seguida. Acho que tem uma semana de ato no meio. Mas, enfim, é em junho. Bom, componentes do processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente vai enfatizar os itens relacionados ao processo de planejamento da educação, né? E vamos compreender e organizar e compreender a organização e a sistematização do trabalho educacional e desenvolver e aplicar o planejamento e a avaliação neste âmbito. Então, para poder compreender, o que a gente vai ver a grosso modo aqui na nossa aula? Vamos ver o planejamento educacional, vamos ver os objetivos e resultados de aprendizagem e os conteúdos de ensino e metodologia, né? Vamos começar com planejamento educacional. Falei do né, mas o que eu mais falo é né. Mas eu tenho que tirar. Vamos lá. Então, hoje, com planejamento educacional, não, hoje não, com planejamento educacional, o que é o planejamento educacional? Ele é a sistematização e a organização de princípios, valores e ideias, né? Com isso, existe aquela possibilidade, na verdade não é nem a possibilidade, é a necessidade de oferecer uma educação de qualidade. Como é que a gente faz isso? Justamente com o planejamento, né? Por quê? A educação ela ocorre dentro dos aspectos históricos, sociais, políticos e econômicos. E para poder mesclar tudo isso, eu preciso planejar, eu preciso compreender o espaço-tempo da minha aula, compreender o que eu vou precisar trabalhar, eu preciso compreender quais são as ferramentas que eu vou usar, eu preciso compreender o que eu preciso atingir no meu aluno, o que eu preciso estimular ele para que ele consiga compreender a trabalhar as competências dele, né? O que eu vou fazer, né? Então, eu preciso planejar. Eu não simplesmente não entro, entrei, estou dando a aula. Não, preciso ter aquele discernimento de planejar a aula, né? De pensar o que eu vou fazer. E quando eu faço isso, eu não estou simplesmente colocando um conteúdo de
um conteúdo porque tem que dar aquele conteúdo. Não, eu estou pensando porque eu preciso atingir diversos alunos ao mesmo tempo. Então, se eu consigo atingir diversos alunos, eu consigo ter várias linguagens para poder realizar aquela atividade. Então, ela se torna uma educação com qualidade, de qualidade, né? Então, por isso que há o planejamento educacional hoje, principalmente. As questões norteadoras para isso é quem queremos formar, né? Qual tipo de aluno que eu quero trabalhar, né? Quem, né? Por que queremos formar, né? Qual é a nossa necessidade em compreender para poder ensinar, né? Como queremos formar? Quais são os métodos, os modos, as formas que eu vou lançar mão na aprendizagem? E com acessos a quais conhecimentos queremos formar? Eu quero que ele tenha apenas uma visão simples, eu quero que ele aprofunde. Então, para tudo isso, eu preciso pensar, né? E vou usar essas perguntas para realizar o planejamento. O planejamento ele está previsto lá no Plano Nacional de Educação, né? Também chamado de PNE. Esse é um documento que se apresenta como referência de política educacional brasileira para todos os níveis de educação, da educação, né? Conforme está escrito lá no site do MEC, o PNE para o decênio 2014 e 2010, instituído pela Lei nº 13.005 de 2014, definiu 10 diretrizes, não 4, 10 diretrizes para que devem guiar a educação brasileira neste período e estabeleceu 20 metas a serem cumpridas na vigência. Para vocês compreenderem quais são essas 10 diretrizes, quais são essas 20 metas, vocês podem entrar lá no site do MEC, é mec.gov.br, tá? Então, mas, para tudo isso, eu tenho a organização das metas, né? E essas organizações das metas, elas são agrupadas em 4 grupos, né? E vocês repararam que é para o decênio, né? Porque o Plano Nacional de Educação ele tem ele tem a duração de 10 anos. Né? Então, teve um de 2004 a 2014, agora tem uma de 2014 a 2024. O primeiro grupo, né, da organização dessas metas atuais, ela traz a garantia do direito à educação básica com qualidade. Né? Aquela educação básica que vai não apenas pensar no conteúdo para os alunos, mas trazer a criticidade, a análise crítica frente às situações e aos conteúdos os quais são apresentados, né? O segundo grupo vai trazer a redução das desigualdades e valorização da diversidade. É até meio irônico, porque a gente tem hoje, né, o Paulo Guedes falando que você vê a empregada está indo para a Disney, né? Ou o filho do porteiro está chegando na universidade. É justamente isso. É disso que nós estamos falando. Mostrar que não precisa ser apenas uma pequena parcela da população que vai atingir determinadas camadas ou determinados trabalhos. Né? Todos podem atingir. Né? Então, é aí que aparece a questão da redução das desigualdades e a valorização da diversidade. No ano passado, a gente teve aquela discussão com a ganhadora do Big Brother, né, a Thelma, que ela era a única negra formada dentro da turma dela. Então, isso também traz à luz esse debate da diversidade na educação. Né? O terceiro grupo é a valorização dos profissionais da educação. Então, essa parte ela é a mais engraçadinha de todas, porque é curioso o papel que nós prestamos, né? No momento antes da pandemia, nós éramos como se fôssemos bactérias, sei lá, vermes, né, que ficamos sugando todo o momento da educação, do sistema público e tudo mais. Nós éramos os inimigos do bom funcionamento da máquina pública, porque, afinal de contas, nós trabalhamos a ideologia de gênero, né, a ideologia partidária da sala de aula. Só que não, né? Então, apesar disso tudo, isso ainda era mínimo, isso aí é porque chegou num estágio. Hoje, né, a sociedade não vive porque não tem professor lá, porque todo mundo precisa voltar para a escola. Deveria nós estarmos, inclusive, entre os, já que precisava voltar, a gente precisava também receber as vacinas antes. Hoje, por exemplo, como sabendo que quem tem até 46 anos
só vai receber a primeira dose da vacina lá no final de julho, mês 7. Então, fica curioso, né? Como valorizar, né, com esses dois cenários? A gente não é nunca valorizado. E o mais engraçado é que a valorização não parte apenas do governo. O governo apenas surfa daquilo que a gente é. Essa desvalorização parte de nós mesmos, né? Não é só apenas uma desvalorização salarial, né? A questão da valorização não é apenas a valorização do salário. O salário é óbvio, a gente quer ganhar bem, claro. Né? Mas a questão não é apenas essa, porque o salário não vai dar todo a valorização, vai dar todo o status que de fato a nossa profissão tem. Né? Esse status ele é concebido a partir de nós mesmos. E nós somos não que não tenha outros, né? Mas é que a gente é muito gritante a questão de quão antagônicos nós somos, né, professores. E o quarto grupo, em relação ao PNE, vai estar referente ao ensino superior, as mudanças e tudo mais que ou ela sofrerá, ou ela já está sofrendo, por exemplo, a questão mesmo da virtualização, ela já era prevista, inclusive, na própria PNE. Né? Planejamento escolar. Né? O planejamento escolar ele é feito basicamente em três pilares. O primeiro é o projeto político-pedagógico, né? Já vou falar sobre ele, o documento mais importante da escola. Temos também o plano de ensino e, óbvio, o plano de aula. Né? PPP, né? O projeto político-pedagógico. Por que ele é o documento mais importante da escola? Porque lá ele vai funcionar como se fosse uma certidão de nascimento, como se fosse um manual de instruções da escola. Lá estará descrita tudo que você puder imaginar sobre a escola, ali vai ter. Todo. É um documento que traz como se fosse a certidão de nascimento, trazendo todos os dados dela, né, o RG, o CPF, tudo que está lá. É uma curiosidade. Escola pública não tem CNPJ. Escola pública, ela não paga luz elétrica, né, energia solar. Escola pública de educação básica, tá? De educação básica. Ela não paga energia elétrica. Ela entra naqueles valores que são cobrados na conta de luz, de iluminação pública, né? Então para vocês terem uma ideia que a escola não tem uma figura jurídica, como uma escola particular tem. Por isso que toda escola precisa ter uma PM, porque todo dinheiro que é off recursos, né, que não são de recursos, eles precisam ser captados através da Associação de Pais e Mestres, que essa sim é uma empresa, né, uma empresa dentro da escola, e que ela é formada não apenas pela a escola, ela precisa ser formada também com os pais de alunos. E hoje, ó, é um sofrimento para fazer eles participarem, mas ele é necessário. Né? O projeto político-pedagógico ele representa o conjunto de objetivos a cumprir e os meios para atingi-los. Né? Porque além dessas informações que nós temos lá também traz todo o que a escola vai trabalhar com os alunos, todo o plano de ensino. Né? E pode trazer também projetos que lá serão trabalhados. Tanto que o PPP é um documento grosso, que ele tem uma certa duração. Né? Essa duração pode variar de anual para bianual ou trianual. Depende muito de como a escola faz. Geralmente, o PPP em escola pública dura 2 anos. Geralmente, isso não é regra, mas ele pode durar 1 ano, 2 ou 3 anos. No máximo 3. Mais que 3 fica ruim porque por conta dos projetos. Os projetos ficam datados, né? Espera só um instantinho aqui, gente. Agora sim, vamos lá. Então, por isso que não pode ficar muito tempo sem renovar. 3 anos, assim, é até tempo demais. Por isso que, no máximo, são 2 anos. Por que 2 anos, então, não anual? Porque é um documento extenso, ele precisa ser atualizado.
Então, precisa ser trabalhado diversos projetos. Especialmente na questão dos projetos, é onde vai ficar mais datada esse documento. Por quê? Porque ali serão projetos, né, coisas que serão previstas, mas necessariamente elas não serão executadas. Elas até podem ser executadas, mas elas podem ser modificadas, alteradas, né, modificadas, substituídas ou até mesmo excluídas ao longo desse período. Né? Ele só traz as ideias que serão trabalhadas. Além disso, os projetos propostos nas escolas têm em si uma projeção de promessa, exatamente como eu falei, porque ele vai prever o que a gente vai fazer durante aquele período. A gestão democrática, ele abarca os princípios como a autonomia, a participação e a gestão partilhada, né? Como é que funciona isso? Com a participação da comunidade escolar. A comunidade escolar não é só os alunos, não são só os alunos, professores e funcionários. A comunidade escolar engloba também os responsáveis desses alunos e também todo mundo que mora em volta da escola, mesmo que não tenha filhos lá, porque a escola ele é um ponto social dentro de uma localidade. A gente precisa muito frisar isso, tá? Então, por isso que me causa muita revolta quando eu vejo o César Tralli falando lá que a escola tem que voltar porque as pessoas precisam trabalhar, né? Nós não somos babás, vocês não são babás. Vocês serão pedagogas, diferente de babá. Babá a pessoa contrata para ficar olhando. É diferente. Além disso, o PPP é um documento que tem o propósito de atender a todos e representar a identidade escolar. Lá vai ter exatamente aquilo como todas as empresas têm, de como missão e valores. Óbvio que não vai estar como missão nem valores, vai estar com um outro aspecto. Mas ele vai trazer toda essa visão e a representação do que é aquela escola. Além disso, ela tem algumas coisas que precisam ser levadas em conta, né? Por exemplo, o que se pode fazer, que medidas que podem ser tomadas para que a escola melhore, para que favoreça uma aprendizagem mais eficaz e duradoura dos alunos. Então, tudo isso pode ser respondido no próprio projeto político-pedagógico. Né? Além disso, o projeto político-pedagógico é possível reinventar a própria instituição na sua construção. Né? Por quê? Os objetivos e as metas, elas precisam sempre estar de acordo com os interesses da escola e da comunidade. Isso é o mais importante. Tá? Esse é o PPP. Plano de ensino. O plano de ensino não se restringe a apenas cumprir de maneira burocrática com uma função docente, mas aponta uma ação consciente de previsão de suas atividades. Ele é um plano. É como se você fosse planejar mesmo, fazer um plano de ação para poder reformar uma casa. O que eu vou fazer primeiro? Né? Vou pintar primeiro as paredes antes de reformar? Não, faço isso depois. Né? Então, é exatamente isso. Então, para a elaboração, o projeto tem uma série de etapas a cumprir. Primeiro, ele precisa pensar no contexto educacional, nos objetivos que ele precisa atingir, os conteúdos que ele quer trabalhar, os procedimentos e técnicas que ele vai fazer, vai lançar mão, os recursos e materiais e também a avaliação. Né? Então, as funções do planejamento escolar, elas são inúmeras, né? Mas basicamente ela serve para poder distribuir, ela serve para ser uma guia no processo de ensino-aprendizagem durante um certo período. Né? O plano de aula já é micro, já diminuiu, né? PPP escola, plano de ensino já tem aquela função mais ampla, né? O plano de aula já é mais micro porque é o professor que faz, né? E faz especificamente para trabalhar lá. Esse plano de aula pode ser diário, pode ser semanal. Depende muito de como você vai entender. O plano de aula é um recurso essencial para a ação docente, pois cada aula é um encontro curricular, né? É um detalhamento do plano de ensino que viabiliza uma maior possibilidade de aprendizagem. E existe uma sequência articulada de fases para a preparação do plano de aula. Porque se eu quero atingir se eu quero atingir C, eu preciso primeiro passar pelo A, B, até chegar ao C, assim como no D, no E e assim por diante. Ele vai funcionar como se fossem pequenos planos que vão me levar a atingir determinado objetivo. E ele tem, diferente do plano de aula, né, aliás, do plano de ensino, o plano de aula, ele trabalha muito a contextualização, porque eu vou pensar especificamente para um público distinto. Né? O plano de ensino, não. O plano de ensino
posso fazer para um grupo maior, né? Tanto que o que a gente vê, que eu mostrei para vocês lá da prefeitura, deixa eu ver se está aqui. Não está aqui, né? Tá. Tem aqui. O plano de ensino, ele é amplo, eu posso trabalhar, né? Esses objetivos aqui é como se fosse um plano de ensino. Só que é um plano de ensino para a rede toda. Só que isso aqui eu posso adaptar na hora de chegar na sala de aula. Eu vou fazer as mesmas coisas, só que de outro formato. É aí que entra o plano de aula. Então, por isso que vai diminuindo cada lugar da sua aplicação. Né? Antes de passar para objetivos educacionais, dúvidas em planejamento educacional? Né? Então, ótimo. Objetivos educacionais. Primeiro, antes de falar sobre a definição dos objetivos, a gente precisa entender o que são esses objetivos. Elas são as finalidades que são expressas nos objetivos educacionais. Por quê? Eles antecipam os resultados e o que esperamos, né? Ele é como se fosse lá no planejamento escolar, ele vai determinar o que eu quero fazer, o que eu preciso atingir para dizer, não, deu certo tudo aquilo que eu fiz. É o objetivo a ser trabalhado. Ao final do primeiro ano, teoricamente, as crianças devem estar alfabetizadas, têm que saber ler e escrever. Certo? Pode se estender até o segundo ano, mas ele tem que saber, pelo menos, compreender, decodificar as palavras em frases simples, né? No mínimo tem que ser isso. Então, esse é o objetivo do primeiro ano, né? Então, como é que eu vou fazer isso, né? Criando, pensando como eu vou fazer isso, né? Que aí entra o planejamento. Então, eu primeiro crio um objetivo para depois fazer esse planejamento, né? Então, o objetivo, como eu falei, eles antecipam os resultados e o que esperamos. Porque lá vão trazer as formulações, que são os valores, ideias que eu quero trabalhar, os conteúdos e as necessidades e expectativas que podem gerar através deste conteúdo. Né? É importante frisar que sem objetivos não há prática educativa. Porque, lembra que eu falei agora há pouco, que o planejamento serve para que não tenha, tem um conteúdo, vou passar isso. Não. O planejamento serve para que eu chegue na sala de aula e fale, gente, nós iremos aprender sobre o verbo to be, por exemplo. Né? Como dou aula de inglês, eu vou falar o exemplo do inglês, do verbo to be. Eu não passo muito tempo com o verbo to be com os meus alunos. Meu objetivo é que eles compreendam para que eles usem isso no mínimo 4 anos. Como é que eu faço isso? Então, esse é o meu objetivo, que eles compreendam o verbo to be para que eles todo ano não precisem fazer as mesmas explicações. Eu apenas fale e eles já remetam aquele entendimento. Então, quando eu penso justamente nisso, que eu quero que eles compreendam o verbo to be, esse é o meu objetivo. A partir desse objetivo, eu vou criar o plano de aula e todo o planejamento que eu preciso fazer para que eles possam compreender este objetivo. Então, a definição dos objetivos é a exigência indispensável para a ação educativa. Ele é o ponto de partida para o planejamento educacional. Eles contemplam dois níveis de abrangência: os objetivos gerais e os objetivos específicos, né? Os objetivos gerais, é importante que vocês gravem isso, porque vocês vão usar isso, inclusive, na hora de fazer o trabalho de conclusão de curso de vocês. Os objetivos gerais, eles trazem os propósitos amplos do papel da escola e do ensino, né? Nesse caso, né? Podem ser explicitados em 3 níveis de abrangência, né? Então, ele traz o mais amplo, né? Como é assim o meu objetivo? Quero que eles compreendam o verbo to be. Bom, já os objetivos específicos são os resultados esperados das atividades dos alunos, né? Eles expressam os resultados esperados com um caráter pedagógico. Então, como é que é o objetivo específico? Que eles compreendam de modo
de modo contextualizador o verbo to be, né? E esse contextualizador vai dar a diferença do amplo, né? Por quê? Porque quando eu vou contextualizar, eu preciso contextualizar através de uma visão de um grupo. Eu não posso contextualizar uma visão toda de uma escola, né? Até porque eu só vou trabalhar cada sala de uma outra forma. Lembrando que cada aluno é diferente, né? Então, não é possível eu ensinar tudo de uma única forma. Eu preciso adaptar. Inclusive, na própria sala de aula, eu preciso adaptar isso algumas vezes para que seja, de fato, compreendido entre eles. A importância da definição dos objetivos é... Cadê? Perdi. Né? Cadê? Gente, deixa eu marcar. Some, adoro quando some. Ah, tá aqui. A importância da definição dos objetivos. Por quê? Ele vem com uma exigência indispensável para o trabalho docente. Por quê? Porque com isso ele vai precisar de um posicionamento mais ativo do professor. Nas elaborações distintas, os objetivos eles são considerados. Então, por isso que existe essa importância em relacionado ao objetivo. Então, sem objetivo, eu não tenho planejamento. Ele precisa ser o foco que eu preciso atingir lá no final da aprendizagem. Dúvidas relacionadas a objetivos educacionais? Pode fazer pergunta, gente, se ninguém entendeu. Nenhuma? Então me respondam. Qual a importância do planejamento para uma efetiva execução da ação didática? Um por vez. Não? Ah, que a Larissa respondeu. Ó. Com o planejamento, conseguimos alcançar o objetivo traçado no início. Exatamente. É porque eu sempre espero que vocês abram o microfone para falar. Mas é isso mesmo. Porque o planejamento ele serve justamente para que você consiga planejar atingir esse objetivo. Imagine que você quer comprar uma casa, né? E como é que eu vou fazer isso? Eu preciso me planejar economicamente, planejar o tempo, eu preciso fazer diversos estudos para viabilizar essa aquisição. A mesma coisa vai acontecer na educação, tá certinho, viu, Larissa? Com o objetivo alcançar o objetivo traçado lá no início. Então, por isso que o planejamento ele é uma das coisas mais importantes. Só que a gente não começa com o planejamento, a gente começa com os objetivos, porque eu preciso ter uma meta na qual eu quero atingir. É nisso que entra o planejamento, que eu vou traçar, trazer a possibilidade, concretizar essa possibilidade do objetivo. Né? O objetivo ainda é uma possibilidade, eu quero atingir exatamente aquilo. Posso falhar no meio do caminho e posso, né, alterar o que eu estava fazendo, né? Por isso que serve para o planejamento. O planejamento é só um plano, né? Não é a diretriz propriamente dita. E aí eu vou chegar ou não, né? A gente sempre espera que chegue, no caso da educação, a gente vai chegar sim até determinado objetivo. Por isso que a gente não pode criar objetivos assim muito ilógicos para alunos, né? A gente precisa contextualizar e pensar quem são os meus alunos, né? Quais são as possibilidades que eles realmente possuem. Isso não quer dizer que você vai ensinar menos para uma classe e mais para uma outra. Não é isso. O que você vai pensar é que
eu preciso usar mais estratégias, mais ferramentas com uma turma do que com uma outra, né? E aí você vai precisar, e aí que entra o planejamento. Resultados de aprendizagem, né? Por que se deve avaliar, né? Por quê? Primeiro, nós estamos constantemente avaliando. Nós somos uns seres vivos que avaliam, nós avaliamos tudo. Nós avaliamos até a roupa, o cabelo dos outros, a maquiagem, a gente avalia o que a pessoa tem, o celular que ela tem, a gente avalia o sapato, o andar, o jeito da pessoa. Então, a mesma coisa acontece na educação, né? E avaliar é uma tarefa complexa, né? Eu vou ler duas definições de avaliação, uma do Libânio e uma outra da Haidt, né? O Libânio diz que a avaliação da aprendizagem consiste em relacionar os aspectos qualitativos e quantitativos, né? Por quê? Porque a ideia muito da avaliação é que a gente faça aquela provinha de pontos, tal, o aluno atinge determinada nota, né? Essa é uma avaliação quantitativa. Já a avaliação qualitativa é aquela na qual eu vou verificar mais contextualizadamente, adoro essa palavra, mais contextualizadamente o que de fato ele aprendeu, né? Então ele não precisa dar aquela resposta idêntica a todos, né? Ele vai dar a resposta em suas palavras com o que ele compreendeu. E é aí que você vai ver se ele realmente compreendeu de modo qualitativo, né, de modo sem decoreba, se ele aprendeu dentro dele aquele aprendizado ou não. Né? A Haidt diz que a avaliação ajuda o aluno a progredir na aprendizagem e o professor a aperfeiçoar a sua prática pedagógica. E de fato é. Tanto que não é mais prova, não é mais teste, não é mais exame. Nós temos avaliações. E a avaliação ele vai servir como um termômetro o que a gente pode fazer como professor e também para o aluno se autoavaliar. Né? Por quê? Porque antes a gente só passava um conteúdo e dava a prova no final. Hoje não. Hoje nós devemos realizar a prova diagnóstica lá no início, né? Até para que a gente possa mapear quem são nossos alunos, a avaliação formativa no meio, até para que a gente possa ver se nós estamos acertando, se o caminho que nós estamos escolhendo está surtindo efeito ou não, se a gente precisa melhorar alguma coisa, e essa avaliação formativa ainda serve também como um termômetro para o próprio aluno, até para que ele possa ver quais os pontos que ele precisa ou prestar atenção ou não, né? Às vezes, vai ser mais o professor que vai analisar os pontos que ele precisa dar uma melhorada com os alunos, porque é fácil ver quais são as mesmas falhas, né? Porque, geralmente, quando você vai falhar em alguma parte do processo, todo mundo vai aparecer, uma grande faixa vai aparecer que não compreendeu. E é ali que você volta para poder ou explicar melhor, para poder dar o prosseguimento. Né? As tarefas e funções avaliativas, primeiro, a tarefa avaliativa é a verificação, a qualificação e a apreciação qualitativa. Né? Já as funções avaliativas é aquela de pedagógica didática, né? A de diagnóstica e a de controle. Né? As modalidades avaliativas, ela, como eu falei, é a diagnóstica, formativa e somativa. Né? Nós já vimos isso, inclusive, nas disciplinas anteriores. Né? Então, as tarefas. Cadê? Tá. É isso mesmo. Tarefas avaliativas. Exato. Conteúdos de ensino. Né? Conteúdos de ensino são conjuntos de conhecimentos, habilidades, hábitos e modos de atuação social organizado pedagogicamente e didaticamente, visando a assimilação ativa e a aplicação na prática da vida. Né? Então, os conteúdos é o conteúdo propriamente dito, aquilo que a gente vai ensinar para o aluno. Só que os conteúdos hoje não é mais aquilo lá do ciclo da água. Eu preciso agora
Lembra da palavra que eu gosto de usar? Contextualizar isso. Como é que ele vai ver de modo mais efetivo, absorver de modo mais significativo para com o aluno, né? Então, é aí que entram justamente as contextualizações, porque eu trabalho um conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos e modos de atuação social. Os conteúdos curriculares, eles são vistos como uma ação recíproca entre a disciplina e o ensino e o estudo, né? Então, eu não apenas dou o conteúdo puro e simplesmente, né? Senão, eu poderia dar, por exemplo, um livro didático para o aluno, ele consegue resolver essas questões em casa, não precisava nem sofrer da pandemia. A questão não é essa, né? Eu preciso trabalhar também a contextualização desse conteúdo, porque ele não é mais só aquilo que eu vou avaliar. Eu preciso compreender o que aquilo mudou na vida daquele aluno, né? Então, isso vai ser entendido como uma superação de conteúdos estáticos e cristalizados. Porque eu não posso, por exemplo, ensinar mais o verbo to be pura e simplesmente. Eu tenho que ensinar para ele quais são as aplicações e quais são as possibilidades de utilização que ele vai ter com aquele conteúdo. O que aquilo vai ligar na vida dele, né? Eu não posso simplesmente falar que o verbo to be é o ser e estar em português. Eu preciso compreender que ele é um verbo que ele vai usar muito, de várias formas. E é aí que ele vai compreender através de ações práticas, contextualizadas no dia dele, no dia a dia dele, para que ele compreenda que é I am, you are, he, she, it, is, entre outros, né? Para isso ficar mais fácil, a gente tem aquilo que chamamos de organização por unidades temáticas, né? Porque a organização dos conteúdos ele obedece a certos critérios que fazem com que a seleção de conteúdos e os tipos de relações possam ser estabelecidos. Né? Então, algumas características é que o conteúdo, a unidade temática, seja todo homogêneo, ou seja, todo do mesmo sentido, a partir de um tema gerador, por exemplo, né? Então posso trabalhar diversas outros conteúdos, subconteúdos a partir daquilo, que eu vou pegar, por exemplo, agora, hoje, né, a greve dos metroviários, né? Por que afeta tanto a vida da população? Então, eu consigo ali trabalhar questões de matemática, de geografia, eu consigo trabalhar a questão histórica, né, de história. Então, nisso tudo, eu consigo trabalhar várias vertentes separadamente, mas eu posso partir de um único conteúdo e trabalhar de modo mais organizado, de um modo mais amplo, de um modo que não passa apenas uma microinformação. Eu posso juntar vários para poder fazer uma explicação. Pode ter a relação efetiva, né, como eu falei agora do próprio da própria questão da greve, né? Porque a questão, por exemplo, geográfica histórica, né? A cidade para, fica todo mundo louco, né? E só que isso remete ao quê? A uma história de que pela greve eles conseguem atingir os objetivos que eles tanto almejam, né? E também a caráter de relevância social. Esse é o principal, né? Por que é importante estudar e seguir, por exemplo, essa greve do metroviário, né? Porque nós vivemos numa sociedade que está fixada numa metrópole, numa megalópole, né? Onde o principal meio de locomoção é justamente o metrô, né? Público, é o metrô. Nós temos, sim, o ônibus, nós temos o trem, mas o metrô ele é o transporte mais rápido da cidade. Ele chega a ser mais rápido, inclusive, do que o carro. Né? E para isso, a gente tem que usar aqueles critérios de seleção dos conteúdos. Né? Por quê? Porque eu não vou simplesmente pegar um item, vou falar sobre isso. Não. Eu preciso ter validade, né? Tem que ser algo válido para o aluno, tem que ter uma utilidade, que ele possa, de fato, usar isso no seu dia a dia, ter uma significação para que ele até consiga absorver com melhor facilidade, a adequação ao nível do desenvolvimento. Então, eu não vou pegar, por exemplo, esse conteúdo e trabalhar com números gigantescos, né, com alunos do primeira série, né, do primeiro ano. Né, isso aí é óbvio, trabalhar com outras séries mais altas. Né, então eu preciso adequar ele, né, então ele tem que ser adequado para isso.
e também tem que ser flexível, a ponto de que eu possa desconstruir esse conhecimento, né, esse conteúdo, para reconstruir de outras formas sem ele perder o sentido original. Né? É isso que é desconstruir. Eu pego algo, quebro em diversos pedaços, depois eu colo de diversas formas, e ele não perde aquele sentido. Dúvidas em relação a resultados de aprendizagens e conteúdos de ensino? Ok. Então, vamos passar para a metodologia. A metodologia reflete ao método, ao que a gente vai fazer. Né? O método é o caminho para atingir o objetivo. Né? Então, no planejamento, lá eu vou escrever quais são, qual é a receita, é o passo a passo da receita. Então, é ali que no planejamento que eu vou usar o método. Então, deve a partir da relação direta entre a experiência e os conhecimentos prévios, né? Então, os procedimentos de ensino, os critérios de seleção, é parte da pergunta, como ensinar, né? Então, como é que eu vou ensinar? Eu preciso ter um conteúdo que seja adequado aos objetivos, eu tenho que saber a natureza desse conteúdo, né? Se ele está de acordo, e as características dos meus alunos. A partir desses 3 itens, eu vou saber como ensinar. É a pergunta como eu respondo. Adequação aos objetivos, a natureza do conteúdo e as características dos meus alunos. Por isso que nós utilizamos muito a avaliação diagnóstica, até para que a gente possa mapear e se prever o que pode acontecer. Né? Os métodos de ensino, eles podem ser 4. Né? Pode ser disposição pelo professor, de modo verbal, como eu estou fazendo com vocês aqui. Ele pode ser um método de trabalho independente, através, por exemplo, de uma sequência didática, onde o aluno vai realizando diversos desafios, e cada desafio vai estar interligado entre si. O próprio estudo dirigido, que é dar aquela apostila e vocês estudarem. E a solução de problemas. A solução de problemas é mais fofinho. Ele vai usar muito a questão do raciocínio lógico, né? Para você tentar compreender as dificuldades, né? Tentar compreender aqueles obstáculos, né? O método de elaboração conjunta, ela pode ser a conversação didática, que é a conversa, a troca de experiências, que é o que eu mais faço com vocês, na realidade, é que vocês não tiveram essa oportunidade comigo presencialmente. Quando nós voltarmos presencialmente, vocês vão ver que esse é o método que eu mais utilizo, a conversação didática, né? E também a aula dialogada, né? A aula dialogada, ela da mesma coisa, do mesmo formato que faz a conversação didática, é aquela que eu vou contextualizando conforme vocês vão me conversando, a gente vai construindo um conhecimento, né? E, por último, o método de trabalho em grupo, que vai trazer a troca e a cooperação entre eles, até mesmo a gente, né, do professor, mas é mais entre eles. O estudo de caso, no qual é feito um estudo específico de algo, e o estudo do meio, que é onde ocorre a situação. O estudo do meio, ele é o formato mais ideal para a educação, porque a gente precisa compreender que o caso, às vezes, ele é muito único, muito único. E pode ter a ver com parecido com uma pessoa com outra? Pode, mas o meio, ele vai ser sempre o mesmo para todos. Então, por isso que ele é o melhor para a área de educação, inclusive. A elaboração de um plano de aula, né? Como é que a gente elabora um plano de aula, né? Primeiro, a gente precisa lembrar que no plano de aula, o que deve ser considerado, né, para isso, né? O que eu preciso pensar para poder realizar um plano de aula? E é muito importante pensarem nisso, porque quando vocês forem fazer os estágios, tanto de ensino fundamental quanto de ensino infantil, vocês precisam realizar o plano de aula. Vocês vão realizar, não 2 planos de aula, né? E aí que vem essa questão de como vou elaborar isso, né? Primeira coisa que vocês precisam entender é que não existe receita pronta de plano de aula. Não basta simplesmente entrar lá no site da nova escola e pegar um plano prontinho. Não, porque aquele plano precisa de adaptações. Então, não dá para poder pegar um meio que deu muito certo para um grupo e simplesmente colocar exatamente naquilo. Você vai precisar sim adaptar.
ele exige uma organização e uma sistematização. Até porque é aí que entra a necessidade da avaliação diagnóstica, para que você possa organizar o que você precisa trabalhar mais para que possa atingir determinado objetivo e sistematizar como você vai realizar isso. Né? Além disso, tem a questão da compreensão da complexidade do ensino. Por quê? Porque não ensinamos um aluno, ensinamos vários. E, às vezes, é necessário adaptar 40 vezes o mesmo conteúdo. E é aí que você precisa se virar nos 30 para poder realizar isso de modo rápido e eficiente. Então, por isso que o plano de ensino tem que deixar um jeito de ser adaptável, tem que prever essas, essas dificuldades. E, além disso, né, por fim, tem a questão da percepção do conjunto do trabalho escolar. Porque quando você vai realizar o seu plano de ensino, ele não é descolado de outros professores. Né? Apesar de que a professora no ensino fundamental 1, ela é a professora regente, né? Ela dá aula toda para a turma inteira de diversos conteúdos. Aquele conteúdo precisa estar articulado com os outros que não são que ela vai fazer. Por exemplo, tem aulas de artes, que às vezes é o professor que dá, de educação física, que geralmente é outro professor que trabalha, e até mesmo de inglês. Dúvidas, crianças, sobre metodologia e elaboração de plano de aula? No caso da creche, você fala do plano de aula, Vanessa? Tem plano de aula, por incrível que pareça, porque você não simplesmente não realiza uma atividade aleatória, você precisa planejar qual é a atividade que você vai realizar. É óbvio que no ensino infantil você não vai trabalhar a questão de escrita nem nada, mas toda atividade que você for realizar com as crianças, ela precisa ser pensada, ela precisa ter um objetivo. Você precisa pensar o que eu preciso atingir realizando determinada atividade. O que aquilo vai importar, né, para agregar conteúdos para eles. O que vai mudar o status quo dessa criança? É aí que entra o plano de aula, né, que aí você vai realizar, primeiro, para você pensar, tem que ter um objetivo, aí você vai traçar o planejamento e com o planejamento sai o plano de aula. No plano de aula, inclusive, está incluso o método que você vai utilizar. Né? Óbvio, na educação infantil você vai usar coisas mais lúdicas, brincadeiras e tudo mais. Um exemplo, sabe aquela brincadeira do escravo de Jó? Escravo de Jó, jogar o caxangá. Sim. Então, isso vai trabalhar a coordenação, porque você vai trabalhar assim, ó, escravo de Jó, né, com as mãos, né? E aí depois você tira, né, com o que põe, deixa ficar. Então, tanto fazer assim, você fica meio condicionado a guerreiros, né, na parte do guerreiro, você pegar de volta. E aí que, não entra, aí que entra a coordenação. Porque não é pegar no guerreiros, é pegar de novo, guerreiros com guerreiros, sabe? Zigue, zigue, zag, junto, ó. Você segura, né, para fazer o zigue, zigue, zag. E é aí que vem a questão da coordenação. Ah, tá bom, Lucas, obrigado. Você fala, Leide, de elaborar a creche, a instituição elaborar? É o professor. É o trabalho do professor fazer isso. Hoje, né? Se ela elabora, se a creche elabora, é porque não tem professor formado em pedagogia. Né? Porque quem faz magistério não tem noção de como realizar plano de aula. Vocês têm. Pode falar, Larissa. Ah, tá. Imagina. Então, sabe, Leide, isso, inclusive, a gente precisa pensar até por que isso acontece, por que somos nós que planejamos, por quê?
Porque vocês são os professores, né? Então, vocês estão de frente com as crianças, né? Então, são vocês que conhecem quais são as possibilidades, as dificuldades, e é aí que entra o plano de aula, a metodologia, o método que eu vou usar para facilitar a aprendizagem. Então, por isso que não é bem a creche que vai realizar, né? Ela pode até ter aquele plano de ensino, plano de ensino não, o planejamento, né? O plano de ensino, né? O plano de ensino a creche pode fazer. Só que quando cada professor vai entrar na sala de aula, ele precisa fazer o plano de aula. E aí que vem as alterações, não alterações, as adaptações relacionadas ao plano de ensino. O plano de ensino, sim. O plano de ensino, quem faz inclusive, em conjunto com a coordenação pedagógica. Né? Mas não necessariamente só o professor. No caso do plano de aula, é apenas o professor. É o mais micro dos ecossistemas. A Larissa fez uma pergunta excelente. Ó, caso os professores vejam que um aluno tem essa dificuldade, como, por exemplo, na coordenação motora, ele pode conversar com os pais sobre. Então, é um tema um pouquinho delicado. Você pode e deve conversar sempre com os pais, especialmente na educação infantil, a fim de mapear quem é o seu aluno. Porque os pais, agora não tanto, mas ainda tem. Os pais gostam muito de esconder algumas dificuldades de aprendizagem que as crianças têm. E quando você cita, eles ficam loucos da vida. Mas sim, você pode conversar, mas você não pode diagnosticar. Você não pode diagnosticar. Você pode dizer, olha, ele sofreu uma certa dificuldade para realizar determinada atividade. Ele em casa, quando realiza algo parecido, ele também tem a mesma dificuldade. Então, você tenta investigar. Por quê? A partir dessas informações, você vai fazer o quê? Você vai fazer o documento que irá encaminhar isso para um psicopedagogo. O psicopedagogo que vai fazer esse mapeamento e vai dar as primeiras sugestões para os professores. Caso seja algo que necessite, por exemplo, de medicamento, né, ou algo parecido, que seja página de diagnóstico propriamente dito, aí tem que caminhar para um médico especializado. A Vanessa falou, se tem pais que não aceitam as dificuldades dos filhos. Hoje eles não aceitam, hoje aceitam um pouco mais do que até o ano passado, vamos dizer. Cada ano vai aumentando, vai diminuindo essa dificuldade, graças a Deus, até porque a ideia que muitos pais ainda têm é que a criança não vai ser aceita na escola. E a escola pública é uma escola obrigatória, né? Então não tem essa de que ele tem dificuldade, ele vai ser recusado na escola. Não pode, não pode. É necessário que se identifique o mais rápido possível, até para poder encontrar meios que facilitem a aprendizagem. A partir dessa facilitação, né, desse mapeamento, dessa conversa com os pais, torna até mais fácil, não o trabalho do professor, mas achar um formato ideal para que a criança aprenda. Né? Porque até mesmo os cabos de Jó que eu falei, vai precisar aprender técnicas, né, para realizar isso. E às vezes essa técnica é um pouco complexa, é simples, mas para a criança que ela está em início de formação, pode ser algo muito mais complexo e que a gente precisa de outros meios para poder facilitar esse processo. E é exatamente, Vanessa, é aí que entra a inclusão, porque a escola, na verdade, ela já é inclusiva. A gente não pode sequer negar matrícula de aluno com necessidades específicas. A escola que tem que se adaptar, porque são são partes integrantes da sociedade e elas precisam fazer presença no espaço social que é a escola. Luca, Oi, Tiene, pode falar. uma dúvida. Quando meu filho estava na creche, e aí quando ele foi passar
como é que fala depois da creche? É o fundamental. Fundamental não, como é que é? Fundamental. Fundamental. É porque a pessoa tem a creche vai para o infantil, né? O pessoal costuma dizer que é jardim. É que é difícil falar educação infantil, porque a creche é educação infantil. É, sim. Então, e lá eu lembro das professoras, tinha um outro aluno na sala do meu filho, que ele era bem espoletinha, bagunceiro, aquele que mexe em tudo e bate em criança e não obedece. E só que aí algumas mães estão comentando, nossa, tinha um primo dele que antes estava aqui, que foi para outra escola, e ele era muito pior. E aí chegaram que foram para os professores orientaram, levar o psicólogo, não sei se quem é que orientou lá, mas só que não, ele continuou a mesma coisa, tipo, ele foi para outra escola, que depois meu filho está agora, e a fama do menino é a mesma, entendeu? De bater em criança, de agredir, de responder, de não atrapalhar a aula e etc. Então, nesse caso, eu não tenho o que fazer. Eu achei engraçado você falar, tem a mesma fama. É Não, porque, na verdade, vou explicar. Esse eu sou psicopedagogo, né? Agora eu sou neuropsicopedagogo. Agora, desde a semana passada. Então, o que acontece? As pessoas focam muito na questão do problema que causa, né? O professor ele não pode pensar no problema que é causado, né? O problema que é causado. Ele precisa pensar na causa daquele problema. Então, o psicopedagogo ele vai realizar, junto com o professor, meios para que ele se comprometa ou trabalhe a questão do foco na criança. Nesse caso, é claro que possivelmente a criança tem um TDAH, né? Ou seja, até mais H do que TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, quando a gente trabalha apenas na causa, aliás, no resultado do problema, se esquece um pouco do que faz esse problema, né? Então, no caso dele tem a questão assim, tanto na escola, na creche quanto na escola agora, eles a questão dele ser muito agressivo também com os outros amiguinhos. Não é só nem a questão de não ter questão de atrapalhar, é a questão dele de bater mesmo. Porque... às vezes vai ter muita energia, vai ter muita energia. Então, o que falta é trabalhar bem o aluno, porque vocês vão se deparar, né, no ensino infantil com alunos assim. Às vezes nem só um, às vezes mais que um, né? Não é só um, mais do que um. E aí, trabalhar a questão da agressividade, é necessário sim caminhar para o psicopedagogo. No caso aí, de fato, tem que caminhar para o psicólogo, né, para o psicólogo mesmo, para poder tentar compreender qual é o problema, onde está a ruptura social dessa criança, né? A Vanessa falou assim, tem criança que também não tem limites. Mas a criança que não tem limites, ela na escola, com uma outra pessoa, ela tende, depois de um tempo, compreender relações sociais. Quando ela não tem limite na escola, ela precisa fazer um trabalho em conjunto com os pais, até para que eles possa ser reproduzido em sala também, em casa também. Porque a escola, o que a criança faz na escola é um reflexo da casa dela. E isso, por exemplo, os pais, teoricamente, não é que eles não têm limites, né? A gente vive hoje, eu não digo hoje, mas hoje é que hoje já está mais normalizado, mas do pessoal que nasceu do final dos anos 90 para cá, é um pessoal que muito do eu quero, dou isso para acalmar. E, na verdade, a criança precisa mesmo de uma atenção. Ela faz isso para chamar a atenção. Então, tem que mapear muita coisa. Então, por isso que o psicólogo é interessante de mandar, porque vai trabalhar não só a criança, tem que trabalhar com os pais também. Porque o foco do problema não é o problema da criança, é o que causa isso na criança. E, às vezes, é uma coisa muito mais ampla. Essa atenção vem mesmo de casa e tudo mais, e não há muito o que fazer. Mas nesse caso aí, quem vai conversar mais com os pais vai ser o psicopedagogo ou Aí pode ser, mas a professora vai falar, porque é o que está no dia a dia com o aluno, vai falar também psicopedagogo,
psicopedagogo também conversa com os pais, né, porque ele faz um acompanhamento paralelo ao junto ao professor, mas ele vai trabalhar mais a questão das dificuldades de aprendizagem, porque a ideia é de que a criança é uma ruptura, né, não tá fazendo concentrar na parte educativa, né, e olha que aí é uma parte lúdica. Então, se tem essa ruptura, aí que ele vai trabalhar para poder reinserir ele dentro dessa microsociedade que está dentro da sala de aula. Mas também conversa também o psicólogo com os pais. Na verdade, todo mundo se conversa. Né? Sim, mas aí, no caso do professor, ele recebe, então, o auxílio também do psicopedagogo para ajudar ele como vai lidar com essa criança durante a aula. Sim, recebe auxílio. O psicopedagogo não fica na sala de aula, mas o psicopedagogo ele vai mapear de modo mais individual possível a criança. Né? Tanto que no psicopedagogo ele vai mapear criança por criança, né? Com os problemas. E a partir desse mapeamento é que ele vai fazer as indicações necessárias para o professor. Entendi. Obrigada, Luiz. De nada. Alguém mais? Não? Então, tá bom, pessoal. Só relembrando, agora que tem mais gente, vou repetir o recado que eu falei logo no início. Semana que vem nós temos outras 2 provas, né? Deixa eu ver que eu já esqueci qual é a matéria. Nós teremos a prova de Sociologia da Educação e depois a prova de Educação Formal e Não Formal. Essas provas, elas estarão disponíveis lá no ambiente onde vocês fazem a prova, na quarta-feira, da 00:01 até as 23h59, tá? Elas são aquelas disciplinas extras que tinham logo de cara, junto com a primeira disciplina, na qual a primeira, de fevereiro a março, eu falei sobre Sociologia da Educação, e em março eu falei sobre Educação Formal e Não Formal, tá bom? Se necessário, vocês vão ver, é só ver nos vídeos que foram gravados, tá lá no canal. Porque elas são disciplinas, não posso explicar, mas são disciplinas tidas como disciplinas curtas, né? E complementares àquela que foi aplicada no primeiro semestre, no primeiro momento, né? Deixa eu ver qual foi a primeira disciplina, que eu também não lembro mais. E elas, como elas não tiveram a aula lá naquele momento, foi de avaliação na educação, né? Então, como elas tiveram as provas naquele momento, elas têm agora no final do semestre. Isso, se eu não me engano, isso aconteceu no semestre passado também. Né? E vai acontecer no próximo semestre também. Então, a semana que vem são as provas dessas disciplinas extras, vamos assim dizer. Eu acredito que sim. A minha prova, por exemplo, que eu faço de marketing digital, são 16. Se a de vocês são 12, das outras, provavelmente também serão 12. Ok? Então é isso, pessoal. Até a semana que vem. Boa prova. Não esqueçam das provas. São 2 provas, tá bom? E a semana que vem a gente volta nesse horário também, às 7h05. Tá bom? Tchau para vocês.